Bom, a gente falou agora há pouco sobre as mudanças aí nos benefícios da prestação continuada, né, que passou agora nesse pacote de corte de gastos do governo federal, que foi aprovado pelo Congresso. E para entender um pouco mais isso, a gente recebe aqui a Letícia Costa, que é advogada previdenciária. Letícia, doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigado por topar conversar conosco nesse último domingo de 2024. E eu gostaria que você primeiro explicasse para as pessoas qual é a relevância desse benefício e por que há tamanha discussão em torno dele. Para que serve esse benefício? Quais são as pessoas que hoje entram dentro do BPC? Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Na verdade, a ideia do projeto era endurecer os critérios para a concessão do benefício de prestação continuada. Até havia sido discutido muito e causou uma comoção bastante em relação aos critérios, né, para se diferenciar a deficiência grave da média e da leve. E um dos vetos que foi do Lula foi justamente de retirar essa deficiência leve que estava sendo que queria, né, pelo projeto, e permanecer só o texto com o critério de deficiência. Apesar de ter colocado que para se identificar as deficiências precisa de uma avaliação e não ter identificado essa avaliação, até então permanecerá da forma como já vem sendo acontecendo, que é por meio da perícia médica pelo perito federal, primeiro como um dos critérios, e o segundo para a questão da avaliação da miserabilidade, né, dos gastos e do critério econômico com a avaliação social, o que já vinha sendo feito até antes mesmo da aprovação do projeto. O que trouxe um pouco mais de tranquilidade para a população foi o veto em relação justamente da deficiência leve, porque, querendo ou não, o autismo, a síndrome de Down seria diretamente influenciada e sofreria muito se o projeto tivesse passado com todos os critérios que havia sido apresentado. E, doutora, hoje essas pessoas que precisam do BPC, elas enfrentam muita burocracia para ter acesso a esse benefício e também haveria uma quantidade grande de brechas para pessoas que talvez não necessitem ocupar espaço daquelas que realmente teriam de receber o BPC? Na verdade, eu acho que seria um tanto quanto complicado dizer que pessoas que não têm esse direito estariam usufruindo dele, porque já existe pela Previdência Social uma dificuldade muito grande na concessão. As filas são enormes, a demora na avaliação e no deferimento também vem levando ao acúmulo de pessoas que têm que ir para a justiça para conseguir, de fato, essa concessão. Então, as regras elas já são rígidas. Então, para quem tem, de fato, uma deficiência ou um idoso com 65 anos que está buscando um benefício de um salário mínimo para custeio de um tratamento, para uma vida digna, com a maior qualidade, ele já enfrenta uma demora muito grande, seja pelo INSS ou até mesmo pela Justiça. E o índice de indeferimentos hoje, ele já é altíssimo. Então, assim, essa ideia de enrijecimento da lei, ela acaba que já acontece quando não é aplicada a lei da forma correta. E, doutora, eu estava acompanhando aqui que uma das mudanças é a seguinte, de que a renda do cônjuge e do companheiro que não mora no mesmo imóvel não vão contar para o cálculo da renda familiar. O governo até tentou incluir esse valor no cálculo, mas o trecho foi alterado ali pelo Congresso. Ou seja, o governo queria que apenas pessoas residentes no mesmo lar, mesmo sendo companheiros, entrassem na conta. Agora, o Congresso fala não. A gente quer também que as pessoas que não vivam debaixo do mesmo teto, mas que tenham uma relação, né, de cônjuge ou companheiro, possa ser levado em conta. Como é que a senhora avalia essa discussão e aquilo que de fato foi definido pelo Congresso? Mudou muito o entendimento em relação a grupo familiar. Porque até então, pela lei anterior, o que se entendia por grupo familiar? Quem de fato residia no mesmo imóvel e pertencia ao cadastro único. Então, as pessoas que pertenciam ao cadastro único tinham a renda definida dentro do cadastro único para ser computado como familiar ou não, e aquela renda entraria ou não.
Inclusive, uma das questões que foi até bastante discutida dentro do projeto era se um cônjuge que recebe um benefício já LOA, se aquela renda computaria ou não para a concessão de um próximo benefício. E ainda permaneceu como na lei anterior, neste sentido. Um idoso, se uma residência ela tem um idoso, o outro idoso ele vai poder, sim, pleitear o direito a um outro LOAS deficiente ou idoso. Se tiver mais de uma concessão de benefício ou deficiência dentro do mesmo grupo familiar, vai poder ser computado. Agora, definir quem é grupo familiar não ficou esclarecido dentro também do projeto, porque eu posso ter uma análise mais ampla do que realmente é um grupo familiar. Quem é que vai, de fato, que não está no cadastro único, pertencer àquele grupo familiar para computar essa renda. Então, ainda vai ser critério de muita discussão, isso ainda pela frente aí, e acredito que vai nos gerar muita demanda judicial. Só para a gente arrematar, doutora, a senhora entende que ele saiu melhor ou pior do que entrou? Eu entendo que saiu pior. Infelizmente, saiu pior. Por quê? Porque acaba que, assim, tentou cortar, a ideia era cortar gastos, mas acabou, tentou fazer várias modificações que no final não surtirão efeitos positivos nenhum para a sociedade. Vou pensar por este lado, porque acho que como se trata de um benefício assistencial, o objetivo maior dele é beneficiar o cidadão e quem de fato precisa. E da forma como foi colocado, não apresenta nenhuma melhoria para quem está buscando este benefício. Um dos critérios que passou a ser exigido foi a biometria. Tem pessoas, o público principal do BPC-LOA são pessoas mais carentes, e eu digo carentes não só financeiramente, são carentes de informação, de acesso, e o fator, por mais que se entenda que é buscando uma proteção, buscando um critério maior para evitar algumas injustiças, vai trazer muita injustiça para quem de fato não tem acesso à informação, acesso aos meios pelos quais é disponibilizado para conseguir fazer a biometria, fazer a atualização do cadastro único. Então, isso pode vir a cancelar muitos benefícios de quem realmente precisa. Nossa, isso é preocupante. O Segré tem uma pergunta, é isso, Segré? Você gostaria de participar? Vamos lá para a gente arrematar. Gostaria sim, doutora Letícia, boa tarde. A lei prevê que vai ser colocado um regulamento em 2025, mas foi aprovada uma lei sem determinar qual seria esse regulamento. O que podemos esperar para esse regulamento em 2025? Eu acho que nós, infelizmente, podemos esperar aí a ausência de previsão para isso. E voltar até que isso seja regulamentado, continuará sendo aplicada da forma anterior, da lei anterior que já era feito, porque quando não se tem uma regra determinada e um critério é aplicado da forma como estava sendo. Por isso que no início eu disse que teremos mais filas e mais judicialização, porque não foi feito esse critério, não foi apresentado e não se tem uma perspectiva nem de quando será que isso virá a acontecer. Então, para nós que somos previdenciaristas, ficou de forma aberta e voltaremos e permaneceremos utilizando a regra anterior. Doutora Letícia, muito obrigado por conversar conosco. Um ótimo domingo, bom ano novo para a senhora e para a sua família. Obrigada, para vocês também, tudo de bom. Até mais.